Boa noite, Pelotas. Boa noite, minha querida Zona Sul. Gente, segunda-feira, que maravilha estar aqui novamente com vocês. É fantástico. Fantástico é receber as pessoas maravilhosas que eu sempre recebo toda a segunda-feira, ou como a gente diz, todas as segundas-feiras. Hoje nós teremos também o quadro com Jefferson Dickman, né? Que é lá de São Lourenço. O Jefferson traz para nós sempre um quadro com literatura, poesia e artes. Agora o Jefferson vai começar a fazer a sua participação dentro do programa, direto de Portugal. Ele vai ficar por lá, viaja agora dia 29 deste mês e retorna lá por abril, se retornar, né? Eu brinco muito com ele. O Jefferson esteve aqui na Feira do Livro também de Pelotas, Feira do Livro de Porto Alegre, Feira do Livro de São Lourenço, ele é presidente da academia AIU, né, que é o Instituto lá de São Lourenço, né, que é a Academia de São Lourenço, e ele é uma pessoa que nos traz sempre muitas coisas bonitas, muitas coisas bacanas, e nós vamos apresentar sempre este quadro no segundo bloco. Então, vocês aguardem que daqui um pouquinho mais é Jefferson Dickman. Mas, como eu anunciei nas redes sociais, falei bastante, eu sei que tem uma multidão esperando uma pessoa muito importante hoje, de grande conhecimentos, que eu vou apresentar para vocês, que é o Dr. Renato Varoto, que ele é professor, ele é escritor, advogado e muito mais. Boa noite, como é que vai, doutor? Boa noite, Astrogildo, é um prazer participar desse programa que já marca a televisão local. Eu sempre digo que o telespectador, ele gosta muito de saber as coisas da sua volta. Ele está muito mais interessado em saber do namoro da sua vizinha do que do namoro de alguém que mora em Londres. Mas é lógico. Então, esse programa tem essa qualidade de trazer para perto de nós, para dentro da nossa casa, o que está à nossa volta. Parabéns pelo programa e eu fico muito feliz de ser lembrado para esse bate-papo. Que bom, fico feliz, né? Porque o trabalho que a gente, com essas palavras, encoraja, né? Eu dou mais vontade da gente continuar. Eu que adoro, fiquei assim, estufado de alegria. Porque a gente trabalha, a gente gosta de ouvir as pessoas. E realmente, as pessoas gostam de saber coisas aqui. Não confunde reconhecimento com vaidade. Claro. Estou reconhecendo, não estou dizendo que é vaidade. Eu estou dizendo que é um bom trabalho. É diferente. Porque às vezes a gente nem diz às pessoas assim, mas eu sou ótimo, eu sou o melhor. Não. Realmente é merecido o que eu estou dizendo. Obrigado, muito obrigado mesmo. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, é professor, é escritor, desse uma pala da sua apresentação para o nosso telespectador. Bom, eu sou pelotense de nascimento, me criei até uma certa idade em Minas Gerais, depois voltei para Pelotas, ainda criança, sim. E comecei a trabalhar como professor aos 17 anos, naqueles cursos que haviam de alfabetização de adultos, depois acabaram. Acho que tem um Hoje, Mobral, quanto mais né? ignorante... Mobral, aquela época? Antes do Mobral. Antes do Mobral. Quanto menos o povo souber, melhor, segundo alguns pensam, porque quem não sabe não tem senso crítico. Quem não tem senso crítico engole tudo que dizem, né? É verdade. Bom, então, me dediquei muito ao magistério, fui diretor do Instituto de Sociologia e Política, fui pró-reitor da universidade, fui professor da Faculdade de Direito e de vários outros cursos na época em que se dava estudos brasileiros. Eu dava essa disciplina também. Depois, eu gostei sempre muito de política, tive grandes amigos e tenho grandes amigos na política. Sim. Acabei sendo convidado no governo do ex-prefeito Irajá Rodrigues, para presidir a comissão de licitações. Logo que surgiu a comissão de licitações, logo que surgiu as licitações. E nós criamos um modelo aqui na prefeitura, no governo Irajá, que se tornou adotado em todo o Rio Grande do Sul pelo Tribunal de Contas. Interessantíssimo. Então, depois veio o governo do
prefeito, hoje vereador, Anselmo Rodrigues, e eu fui um crítico muito ferrenho dele. Muito ferrenho. Depois ele veio uma segunda vez. Sim. E aí eu estava em Cuba com o nosso amigo comum, Wilson Farias. Nós tínhamos ido a um congresso. E aí tinha uma amiga que ligou para saber que era uma dificuldade em Cuba, como ainda é o telefone. Ela conseguiu uma ligação para Caxias para saber quem é que tinha ganho as eleições. E eu disse, pergunta para o teu amigo se ele sabe em Pelotas. E ele disse que não sabia, só sabia que era alguém que já tinha sido prefeito. Eu digo, bom, então foi o Anselmo. Lógico. Bom, aí eu cheguei de viagem, ele telefonou, me convidando para ir à casa dele, e me convidou para ser secretário. Eu disse que não, era ele, o Flávio Cosvig e o Ornel. Sim. Os três. Chegou uma hora, eram 3 horas da manhã, eu disse, tá, vocês me deixem dormir, eu aceito ser secretário. Então aí fui secretário do Anselmo, secretário de governo, depois fui secretário do Fetter Júnior. Aí foram várias secretarias, comunicação, gestão, etc. E fiz o meu curso, eu custei um pouco, mas acabei fazendo o meu curso de doutorado na Universidade de Buenos Aires, onde eu me orgulho de ter a minha tese aprovada com louvor. Mas olha que espetáculo! E recomendada para ser editada. Então ela veio para ser editada. Mas olha que forte! E foi editada aqui no Brasil, esgotou em seguida, aí uma segunda edição, aí a editora dos tribunais, que é a maior editora jurídica do Brasil, me pediu uma terceira versão. Eu digo, olha, não dá para fazer uma terceira, porque não há nada de novo, a lei não mudou. Hoje mudou, mas na época não tinha verdade, né? Hoje a lei então, mudou bastante. Eu sou uma pessoa que trabalho desde os 17 anos, às vezes assim, eu digo, não, do céu não caiu nada, a não ser a proteção divina, que nunca me faltou. Amém, né? Amém. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, faço questão de dizer que sou um bandista, né? Não, embora toda a carga que isso traga, alguns dizem, mas que barbaridade, eu acho que cada um tem a sua fé. Eu fui criado assim, dentro da Igreja Católica, ali aquele edifício na esquina da catedral era a minha casa. Sim. Então eu atravessava a rua, estava dentro da catedral. Já estava na catedral. Mas a vida, eu fui me encontrar no movimento dos orixás. Que lindo! E com eles eu me entendo. Eu sempre digo, né, Astrogildo? Sim. Eu não mando recado, eu ligo para Deus, aqui sou eu, e ele me atende imediatamente, não precisa celular, não precisa. Que bom, que maravilha. É só o pensamento. É a fé. Essa proteção, a fé. E eu acho que isso é fundamental. Tu és uma pessoa que vens de uma cidade do interior, embora nós estejamos numa cidade de interior, mas em relação a Arroio Grande, Pelotas é uma capital. Então vencer, como tu vencesses, numa sociedade com muitos preconceitos, como é Pelotas. Pelotas é uma sociedade cheia de preconceitos. Realmente. Precisa fé, força, resiliência, e aqui, mais uma vez, os meus cumprimentos. Outros, não vou citar ninguém, tentaram, mas não conseguiram. Obrigado, obrigado. Realmente a gente precisa de muita determinação, de muita coragem, de muita persistência, né? E eu fico feliz, sabe, por este momento, por Pelotas ter me aceito com este carinho todo que até hoje recebo pelas ruas por onde ando, né? Então sempre tem pelos convites que recebo. Então acho que isso é muito bom, isso é gratificante, este meu trabalho, e também eu agradeço também essa aceitação. Acho também que outros negros, né? Outros negros deveriam estar ocupando outros cargos também dentro da comunicação, em outros jornais, ou no mesmo jornal que eu trabalho, né? Mas, infelizmente, até hoje, né, eu cheguei como colunista social, primeiro negro de Pelotas, e continuo até hoje, já 21 anos, sendo eu este negro,
economia social. Acho que as portas deveriam se abrir para tantos outros nessa área, na área da comunicação, para que pudéssemos também fazer com a nossa raça, levar o conhecimento a algo profundo da nossa raça. Nós falamos há pouco no Wilson Farias. É outro vencedor. O Wilson foi meu aluno, meu colega, fizemos o doutorado juntos. Ele enfrentou muitas dificuldades. Simples, família muito pobre. Ele sustentava a mãe e os irmãos. Eu disse, não vou contar a história dele, até porque eu não estou autorizado. Mas esses exemplos de resistência dão força, a meu juízo, ao movimento negro. Porque há negros, e nós tivemos há pouco, na presidência da São Palmares, um negro que dizia que a escravidão foi um bem. Nunca a escravidão poderá ser um bem. Verdade, foi muito questionado isso no país inteiro, no mundo inteiro. Como é que te cortarem a liberdade vai te fazer bem, né? Como? Nunca. A galinha, se cortar a liberdade, ela vai para a panela. Sim. O ser humano vira o quê? Mero sobrevivente, ele não é um ser humano. Imagina, então, né? Eu admiro... E como é que pode uma pessoa negra, pessoa porque negra, se fosse um branco que jeito, mas não, é um e ocupando este cargo, né? É uma coisa que é injustificável. É verdade. Eu trouxe algumas palavras aqui para nós começarmos a bater o nosso papo, já que eu vou falar com uma pessoa muito inteligente, que vai somar hoje. Então, eu tirei aqui essa palavrinha para nós começarmos o nosso bate-papo. Constituição. Pois é. A minha opinião, eu não sei quanto tempo dura o programa. Não? Nós temos 1 hora. Nós temos... não dá bem 1 hora, damos 40 minutos. Vai dar tempo para... A Constituição brasileira, chamada Constituição Cidadã, ela tem inúmeros defeitos. Inúmeros. E nós pagamos pelos defeitos. Por quê? Porque nós saímos de um regime de força e não soubemos dosar a passagem do regime de força para o regime de liberdade. Então se concederam direitos disso, direitos daquilo, E como é que se garantiam esses direitos? A questão financeira, a questão do controle. O que nós estamos vendo, Astrogildo, as pessoas recusando-se a aceitar um processo democrático que foi aplaudido no mundo inteiro, que elegeu o futuro presidente. Não é que se eu sou isso ou eu sou aquilo. Havia uma disputa. E o vencedor tem que ser respeitado. Quer dizer, se o outro candidato tivesse vencido, aí a eleição era válida? Não é assim. Bom, então a Constituição ela tem defeitos decorrentes de uma passagem de um regime de força, muito. Eu trabalhei na televisão, na época TV Tuiuti, hoje RBS, por 10 anos. Nós, segunda-feira, recebíamos da censura uma lista de assuntos e pessoas que não se podia falar. Se fosse falada ou citada a pessoa, a televisão saía do ar. Imagina, então, né? Esse regime, de repente, abre e se faz uma Constituição. Então, a Constituição deu direitos, vantagens, possibilidades que não teve competência para assegurar. E aí tu vê o caso das aposentadorias, é um bom exemplo. Sim, lógico. O cara nunca trabalhou, mas pode requerer. Então, tem coisas... Mas, apesar de todas essas falhas, é um grande documento. Grande em todos os sentidos, porque deu ao Brasil, deu a nós brasileiros, o direito de sermos gente, de sermos cidadãos. Importantíssimo isso, né? O que muitos não reconhecem. Eu falei há pouco que sou um bandista. Sim. Aí muitos dizem assim, mas isso não é de gente. Um bandista são selvagens. Falta de conhecimento e também de respeito àquilo que não se conhece. Não se conhece. Uma vez eu discuti com uma senhora, porque ela disse que ser um bandista era selvagem. Eu disse, qual é a sua religião?
Diz ela, eu sou católica. Eu digo, a senhora comunga? Comungo. Todos os dias eu vou à missa e comungo. E o que a senhora faz na comunhão? A senhora come o corpo de Cristo e o sangue de Cristo? Ah, mas é de faz de conta. Bom, então a sua religião também é de faz de conta. Imagina. Quer dizer, a convicção da Eucaristia, ela é fundamental para o católico. E eu tenho que respeitar. Agora, ele também tem que respeitar o orixá. Ele tem que respeitar mas é lógico. Os princípios muçulmanos. Sim. Ele tem que... Mas, bom, então a Constituição garantiu isso aí, mas na prática não se garantiu os meios. Ela é muito falha, né? Como colocou no início da conversa. Por quê? Porque nós temos uma Constituição, eu não posso te garantir, porque eu não quero mentir para o nosso telespectador, mas, se não me engano, é a terceira maior do mundo em extensão. Imagina. Então, tudo cabe na Constituição. Tudo vai parar no Supremo Tribunal. Há um caso clássico realmente de um casal que se separou e brigou por um papagaio e foram até o Supremo para discutir quem é que... Imagina, o que se interessa pelo ao amor país, de Deus. o papagaio do casal? É verdade. Então, e aí que se perde as coisas, né? E aí é que se perde por falta de controle. Tu faz-me dizer, e me dissesse ao nosso ouvinte, tens o respeito, tens a admiração dos pelotenses, mas já passasses momentos difíceis. Sim, de preconceitos, sim. sem Lógico. menor sombra de dúvida. O preconceito existe. Agressivos. Sim, pessoas agressivas. Não pode. A Constituição diz que não. Mas como é que garante? Não adianta dizer... Quem é que faz calar ali naquele momento? Não tem. Não tem. Tem. Nós temos hoje 33 milhões de brasileiros que não têm uma xícara de café. Verdade. Mas na Constituição diz que ele tem que ter um salário mínimo que lhe garanta lazer, educação, saúde e moradia. Quem é que tem? Não tem. Não tem. Então, a Constituição é muito boa, é uma Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães, mas deu direitos demais e deveres de menos. Por isso que nós estamos agora na situação, né, muito grande a respeito da eleição deste momento. Por isso nós vamos ver outra palavra aqui, para nós darmos continuidade ao nosso assunto. Então, gente, eu não olho aqui, mas as palavras são todas importantes, todas. Então, eu vou tirando só pela sequência. Então, nem vou olhar, mas vamos pegar uma outra aqui. Olha essa aqui. Governo municipal. Então, nós viemos falando de Constituição, nós viemos falando de poderes, deveres, agora chegamos, então, nessa palavra governo municipal. Qual a sua opinião sobre o governo municipal? Bom, o Astrogildo eu pensei que era meu amigo, mas ele está querendo me botar em confusão. Não. Porque eles me conhecem há muitos anos, já me deu troféu, etc. Isso. E sabe que eu sou uma pessoa que diz o que pensa. Não, por isso mesmo, nesse momento. Eu acho que nós temos que distinguir governo de governante. Sim. A prefeita é uma mulher talhada para o executivo, competente, correta, merece todos os meus aplausos. Todos. Já o governo, eu vejo com muitos buracos. Sim. Nós temos setores... Eu vou ser honesto. Eu não sei nem quem é o secretário. Não fez nada. A não ser assinar uma ordem de serviço ou outra coisa. Nós temos setores que a cidade está pedindo socorro. Iluminação. As ruas de Pelotas são um buraco só. Eu hoje fui à Feira do Livro, Sim. As pessoas se queixando da escuridão dos banheiros. As mulheres têm medo, porque não tem luz. Como é que faz? Então, esse é um problema. Outro problema que eu acho muito sério no governo municipal é a dissintonia, a falta de sintonia
entre executivo e legislativo. Nós, infelizmente, tivemos 3 vereadores, eu acho que é a legislatura que mais vereadores morreram. 3 vereadores realmente, 3 morreram, vereadores. Um que foi afastado, que agora voltou, meu amigo Cizenando. Isso. Mas nós temos vereadores que eles só querem saber de botar nome de rua. Eles não conhecem o orçamento do município. Eles não sabem o que a prefeita luta para pagar o salário em dia. Eles querem dar mais isso, mais aquilo outro. Mas e o orçamento? Nós estamos vendo a confusão nacional. É lógico, é nacional, né? Tá aí. Reais. É. Mas vai ter que dar, porque os 2 candidatos prometeram, né? Independentemente de quem fosse. E a discussão está grande para ver de onde tirar esse dinheiro, né? Mas não podem negar, porque claro. A base de Bolsonaro era a favor, a base de Lula era a favor. Portanto, agora eles têm que aprovar. Tem que cumprir. Então, eu digo que o governo municipal, no todo, é um bom governo, mas precisaria, primeiro, saber exatamente quem são os secretários e o que estão fazendo por Pelotas. Alguns a gente não sabe. E eu desafio a ti, desafio o nosso telespectador a que me diga agora, manda mensagem. Quem são os secretários? Duvido que alguém saiba o nome de todos. Quem são os vereadores? Duvido que alguém saiba o nome de todos. Secretários eu não sei o nome de todos. Qual é a relação entre Câmara e Executivo? Toda hora tem um bate-boca, tem um quebra-prato. E tu sabe disso, né? Nós falamos isso em off, antes do programa. As coisas racharam. Rachou. Realmente. Tem coisas, né? É que nem as calças rasgadas da moda. Não adianta, nunca vão voltar sem inteiras. Perdeu o glamour, né? Perdeu o glamour. Então, eu diria que é um bom governo, mas com falhas fortes no secretariado. Secretariado, como na Câmara também de Vereadores, é preciso de um melhor conhecimento, que às vezes as coisas vão para ser votadas, como agora mesmo, houve aquela movimentação toda, salário dos professores, aquelas coisas todas. Muitos votaram a favor e quando vai se conversar, não sabem nem explicar o porquê. Como aconteceu há poucos dias, uma professora na Câmara perguntou para um vereador, tá bom, tu votaste a favor dos nossos cortes, as nossas coisas? E ele, não fui eu que votei. Ah, tá, mas votei, mas tu não é do município, tu é do Estado. Ele não sabia o que dizia. Ele não tinha base, embasamento no que ele votou, ele não tinha conhecimento do que poderia ou não repercutir nos professores. Orçamento público, Astro Gildo, é uma coisa muito complicada. Tu ouves todo dia as pessoas, como que tem dinheiro para fazer isso e não tem dinheiro para fazer aquilo? Porque o orçamento, o dinheiro daqui é daqui, o daqui é daqui. Agora a maioria dos vereadores, e eu digo maioria, não sabe que o dinheiro daqui não pode vir para cá. Não pode, é processo. Então, não pode ser desviado. Eles fazem proposições que não têm o menor fundamento jurídico, legal. E aí fica esse puxa para lá, puxa para cá, a prefeita tem que vetar, tem que mandar alguém lá para negociar, e aí é que eu acho que está faltando um pouco de capacidade de negociação, porque eu fui secretário de governo. Sim. E tive sorte que peguei uma Câmara difícil, a minha amiga Miriam Marrone me fazia... é muito minha amiga também. Me fazia correr, mas ela entendia. Então, quando a pessoa entende, dá para tu dialogar. Porque a pessoa entende até onde pode ir, até onde o poder pode ir. Agora, quando a pessoa não sabe o que é orçamento... Vai tudo junto e... Vai tudo junto. Quando ela não sabe o que é empenho, quando ela não sabe o que é licitação... não, por que não compra? Porque tem que fazer uma licitação. E a licitação tem prazos, tem impugnação. Então, as pessoas não entendem. Não é uma questão de achar
que a má-fé ou má-vontade. É claro, eu parto sempre desse pressuposto. Claro. Que todo governante ou representante do povo, que é o caso dos vereadores, sempre quer o melhor. Eu também penso assim. Mas nem sempre o melhor é possível. Verdade. Uma vez, uma pessoa autorizou não foi na prefeitura aqui, autorizou uma cirurgia, nem foi uma cirurgia, foi uma hemodiálise, que tu conhece bem. Isso. Fiz 1 ano, mais de 1 ano. E foi processado, porque não fez licitação. E aí a pessoa disse, eu estava na audiência, não era o advogado, a minha audiência era a seguinte, mas estava ali esperando. E o juiz disse, por que o senhor autorizou? Ele disse, porque senão o paciente morria. Pois deixasse morrer. Ora, esta questão é a administração pública. Tu não pode fazer assim no... Agora tu vai deixar morrer? Então também não pode deixar morrer. Então, e aí o que fazer, né? Pois é. Tu tem que ter um mínimo de conhecimento para poder fazer sem ferir a lei. Um conhecimento jurídico, né, ali. Porque, exatamente. Mas por isso que essa prefeitura, a Câmara, eles têm o seu departamento jurídico. A Câmara tem um excelente assessor jurídico, que é o Luiz Manuel Cavalheiro. Isso. Né, é uma pessoa brilhante. Realmente. Tanto que não se tem ouvido falar em problemas jurídicos na Câmara. Verdade. Mas nós já tivemos, em épocas priscas, pessoas que não sabem, queriam agradar o chefe e davam o parecer. Pode, só que sabia que não podia, ou não sabia, não sei. E aí que acontecem as coisas, né? Então, o nosso bate-papo está maravilhoso, está fantástico, vamos seguir conversando, o nosso tempo está indo, nós temos aqui um pouquinho de Jefferson Dickman, que vai nos falar lá de São Lourenço, coisas maravilhosas, fabulosas, e depois vai nos mandar lá de Portugal. E ele, que é primo, e sempre está em contato com a atriz global, Carolina Dickman, a qual ele vai entrevistar para o nosso programa, em breve. Que maravilha. Vamos agora no assunto, nós vamos ter que agora ser aquele quase um bate-bola, mas não tanto, porque nós temos vários assuntos importantes aqui para nós discutirmos. Nós precisávamos de 3 horas de programa e nós não íamos cansar, porque é um grande conhecimento do doutor Renato Varoto, ele fala com propriedade do que ele diz. Então, nós vamos mais uma palavrinha aqui. Gente, vamos ver aqui. Aqui, ó, Justiça Brasileira. Justiça Brasileira. Hoje, eu gosto muito dela. Não é minha amiga, conheci. Quando eu era secretário de comunicação, conversamos várias vezes. A Rosane Oliveira, da Zero Hora. Isso. Ela escreve muito bem. Eu conheço os artigos dela. Ela escreve muito bem e é corajosa. Eu tenho horror a jornalista medroso, que fica em cima do muro. E ela diz que a justiça é para ser respeitada. Porque isso que aconteceu ontem, em Nova York, dos ministros da STF serem vaiados por bolsonaristas enrolados na bandeira brasileira, isso não se justifica. Aqui no Brasil não se justificaria. E muito menos por um grupo de privilegiados que vivem no exterior e não sofrem os problemas nacionais. Então, a justiça se respeita. Agora, não significa, como ali tem um doutor, eu nunca uso doutor, mas eu sou advogado, né, como disse, com doutorado em direito público. Não significa, dizia eu, que não se discuta. Se eu não concordo, eu vou buscar o remédio. Há remédios jurídicos. Agora, eu não posso dizer que o juiz, que o ministro, é um safado, é um desonesto, é um canalha, como o presidente disse. A justiça brasileira é extremamente falha e privilegia fortemente. Olha, guarda a gravação, porque depois... Eu estou ouvindo bem. Privilegia fortemente os ricos. Porque o rico
pode entrar com recurso, outro recurso, outro recurso. A semana passada, Astrogildo, Sim. o ex-prefeito de São Paulo, ex-governador, Paulo Maluf, perdeu um processo. Quase 30 anos. Quanto custou para andar com esse processo para lá, para cá, para lá? Imagina. O pobre não pode. Não. O pobre Jeito não algum. pode. Ele não tem como, esse caso que eu contei há pouco do papagaio, qual é o pobre que vai poder ir a Brasília discutir quem é que fica com o papagaio, se ela ou ele? Imagina. Então, Não, a justiça... impossível. E quando eu falo em justiça, quero incluir também o Ministério Público. Porque muita gente pensa que o Ministério Público é do Poder Judiciário. Não é. O Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. Ele não é um poder, mas tem uma força na Constituição de 88, que eu falei há pouco, imensa, imensa, que pode destruir a vida de uma pessoa, como eu conheço mais de uma, com simples suspeitas. Então, eu acho que nós precisamos modernizar a justiça brasileira, modernizar o Ministério Público. Tem na justiça, quer dizer, quando eu falo em justiça, eu falo em juiz, desembargador e ministro. Quando eu falo em Ministério Público, eu falo em promotor e procurador. Pessoas da mais elevada qualidade, da maior competência, da maior dignidade, do amplo conhecimento. Mas tem pessoas que não poderiam estar ali. Uma coisa que eu não me conformo é que eles possam usar arma, sem fazer exame, sem nada. Lembra aquele promotor que matou a noiva? Realmente. O juiz que matou a mulher? Ele tinha... eu tenho que fazer exame psicológico, tem que não sei o que, não sei o que. Isso que agora melhorou. Melhorou num mau sentido. Porque agora qualquer um vai lá e compra uma arma, compra munição a valer, e está aí a violência aumentando. Né? Mas, em síntese, o poder precisa ser reformulado. Pois é, eu também acredito, gente. Não sou da área, mas pelo que eu leio, pelo conhecimento. Então, nós vamos mais uma palavrinha, que é família socioafetiva. Porque hoje a gente discute muito, hoje são famílias, né? Hoje são famílias socioafetivas. Hoje tem, como, por exemplo, filho de um casal homossexual, né? Então, são famílias e famílias hoje, né? Qual a sua opinião, no geral, sobre famílias? Eu acho que Rui Barbosa já dizia que a família é a base da sociedade. Bom, se a família vai mal, a sociedade vai mal. Socioafetiva. Essa semana, eu não gosto dessa palavra, mas todo mundo diz perdemos. Para mim, não perdemos nada. Sim. Ela mudou de estágio, a Gal. Não a perdemos. Gal Costa, maravilhosa. Ela mudou de estágio. Ela foi para um outro estágio, que daqui a um tempo tu vai, daqui a um tempo eu vou. Até porque, como eu disse, eu sou íntimo de Deus, ele vai me levar lá para perto dele, ele não vai me mandar. Amém, eu também quero estar lá com ele, olha. Eu rezo e agradeço os dias que eu quero ir para lá. Eu ouvi a entrevista, tu deve ter ouvido, no Fantástico, e talvez algum telespectador, do filho dela. Isso. Filho adotivo, que ela adotou quando o menino tinha 2 anos. Isso mesmo. A memória. 2 anos e 2 meses. Isso. Ele disse, eu não tinha ideia da importância da minha mãe. Para mim, ela era apenas a minha mãe. Tu quer maior amor do que esse? Imagina. Ele não ter noção, um menino de 17 anos, de que é filho de uma das maiores artistas brasileiras. Voz. De que ela deu a esse menino, cuja origem não foi revelada, e acho que não deve ser revelada, tudo que ela podia. Aí nós estamos vendo, todo dia, estou pegando 2 exemplos dessa semana. Sim. Flor de Lis. Gente. A menina, a filha biológica, que ajudou a matar o pai. Que absurdo, gente, que tristeza. Qual é... Eu não queria me convencer que aquilo fosse de verdade. Astrogildo, a verdadeira família? A da Gal, que deu amor? Ou a da Flor de Lis?
que Sem comparação, gerou, mas deu ódio. Sem comparação, né? Então, essa questão de família afetiva, para mim, é fundamental e ela está no entrosamento entre as pessoas pelo bem comum. Sejam 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, seja um filho natural, seja um filho adotivo. Eu vou te dizer com toda honestidade, eu admiro quem tem a coragem de adotar. Acho muito verdade. complicado. Que coração, né? É um coração. Precisa duplicar o amor. Verdade. Duplicar o amor. Mas acho que não está no sangue. Não está no sangue. Nós estamos vendo todos os dias pais assassinados, filhos assassinados, filhos abandonados, como é que se diz? Asilos, em que as pessoas ficam lá atiradas. Que tristeza. Botam a pessoa lá e dizem, bom, estou livre. Deu, tchau. Deu. Então, o sangue não é o determinante. O afeto é que é o determinante. E o afeto, isso agora está se discutindo, mas isso é tão antigo quanto a humanidade. É verdade. Os gregos, os egípcios, os fenícios tinham esse... Alexandre o Grande. Imagina. Né? Então, não venham dizer que isso é modernidade. Isso não é modernidade, isso é ancestralidade. Todos os povos tiveram famílias afetivas. Que maravilha. Gente, então por isso que agora nós vamos, então, ouvir o que o Jefferson tem lá de nos trazer no quadro Literatura, Poesia e Artes, que também lhe insere por ser um escritor, por gostar da literatura, da leitura. Então nós vamos ver o que está acontecendo lá em São Lourenço. Olá, Pelotas. Olá, São Lourenço do Sul. Olá, Zona Sul. Eu sou o Jefferson Dickmann e estou aqui na coluna Literatura, Poesia e Artes, dentro do programa De Frente com Astro, do meu querido amigo Astrogildo Pinto. Como sempre, nós tivemos uma semana repleta de atividades culturais na nossa região sul. Na última segunda-feira, recebeu o título de cidadão sul-laurenciano o presidente da nossa ACI-CDL, o amigo Mahmoud Amer, que é um empresário radicado aqui na cidade, então foi homenageado com o título de cidadão sul-laurenciano. E nós lá estivemos representando a nossa AIU, Academia de Artes e Letras Sul-Laurenciana, numa festa realmente muito bonita. E ontem, domingo, nós encerramos aqui a nossa 40ª Feira do Livro de São Lourenço do Sul. Eu quero dar aqui, inclusive, os parabéns ao amigo Hugo Interholtz, o coordenador de cultura municipal, e toda a sua equipe, em especial ao assessor de cultura, o Felipe Vesely, que realmente fizeram um trabalho magnífico. Apesar de pouca verba pública e com bastante dificuldade, a nossa Feira do Livro foi realmente muito boa, excepcional esse ano. Na feira, nós tivemos o lançamento de várias obras. Eu destacaria para vocês algumas. Nós tivemos aqui, novamente, a presença da nossa querida amiga Elizabeth Seron, que esteve aqui lançando o seu livro, novamente, Anseios, que é um livro escrito bilíngue, que é português-coreano. Um livro muito bonito. Então, a Beth Seron, nossa querida amiga daí de Pelotas, esteve aqui na Feira de São Lourenço, lançando o livro aqui para o público lourenciano. Eu também destaco que o CEL, Centro de Escritores Lourencianos, lançou várias obras inéditas com a participação de alunos das nossas escolas de ensino fundamental. Entre elas, eu destacaria Nossa Terra, Nossas Histórias, que é um livro também bilíngue, português-pomerano. O pomerano é um idioma que ainda é muito falado aqui no nosso município e é preciso que não se permita que se perca. Então, o CEL, o Centro de Escritores Lourencianos, lançou, em parceria com as escolas, uma obra em que os alunos
falavam do lugar onde vivem, e essas histórias foram passadas do português também para o idioma pomerano. Realmente uma obra muito bonita. Tivemos também, com a participação de alunos de escolas, uma visita ao sítio do Pica-Pau Amarelo, onde os alunos das séries iniciais narram, cada um ao seu modo, como que eles viram uma visita que eles teoricamente fizeram ao sítio do Pica-Pau Amarelo. O Céu também lançou Os Heróis que Nos Habitam. Também pelo segundo ano foi lançada essa obra, com a participação de outros alunos, e também cada um contando a sua história e cada um mostrando o seu personagem, o seu herói. Então, realmente, mais uma obra magnífica que o Céu produziu em parceria com as escolas. Tivemos também o lançamento de O Elefante Aventureiro e Outras Histórias. É um livro infantil lançado por um escritor de apenas 9 anos de idade, o Henrique Dávila Bars. Um livro bonito, com histórias infantis e ricamente ilustrado, todo em cores. Então, o autor, com 9 anos de idade, o Henrique Dávila Bars, já lançou o seu primeiro livro aqui em São Lourenço do Sul. Realmente é fantástico. Parabéns! Tivemos também o lançamento da obra do nosso patrono, o Everton Gaide. Ele lançou aqui a segunda edição do livro Resistência e Afirmação, o mínimo que você precisa saber para não ser um racista. Realmente é um assunto que cada vez mais nós devemos ler, porque é preciso e é necessário. Resistência e Afirmação, do Everton Gaide. E ontem, nesse domingo, esteve aqui em São Lourenço o nosso amigo Nauro Júnior, fotógrafo, jornalista, escritor e aventureiro, lançando o seu A Vida Cabe em um Fusca. Outro lançamento de muito sucesso. O Nauro esteve aqui ontem, nós tivemos a oportunidade de, por 1 hora mais ou menos, estarmos ali juntos. E ele me disse que agora, no princípio de dezembro, ele também estará lançando A Vida Cabe em um Fusca em Portugal. Então, ele estará em Lisboa a partir do dia 10 de dezembro, e nós provavelmente teremos a chance de nos encontrarmos lá, em Portugal. E eu estarei acompanhando o lançamento dele lá em Lisboa e estarei mostrando tudo a vocês aqui. Paralelamente a isso, nós estamos tendo a Feira do Livro de Pelotas, onde eu estou indo assim alguns dias. Inclusive hoje à tarde eu pretendo estar aí em Pelotas para fazer uma visita à Feira do Livro. Na última sexta-feira eu também estive na Feira do Livro de Porto Alegre, fazendo lá uma visita, conhecendo a feira desse ano. E lá eu tive a oportunidade de conversar com o vocalista do Nenhum de Nós, o Teddy Correia. Tivemos a oportunidade de falarmos por alguns minutos ali, fazermos uma foto juntos, então realmente foi uma outra coisa muito boa. Lá na Feira do Livro de Porto Alegre, nós tivemos o lançamento, entre muitas outras obras, desta coletânea, Imortais 5. Um livro belíssimo, um livro realmente muito bom, da editora Alternativa, e a qual eu tenho a honra de fazer parte. Depois eu mostro para vocês um texto da coletânea Imortais 5, lançada pela editora Alternativa de Porto Alegre. Durante a Feira do Livro aqui em São Lourenço do Sul, nós tivemos a oportunidade de ter várias rodas de conversa. Eu tive a chance de participar de duas. Uma é sob o patrocínio da FURG, Fundação Universidade do Rio Grande, que falava sobre literatura. Então a conversa era com vários autores, conversando sobre como cada um começou na sua arte da escrita. Realmente uma roda de conversas muito boa. E participei de uma outra também sobre
a influência da cultura pomerana na nossa literatura aqui em São Lourenço do Sul. Uma outra roda de conversa muito interessante, ressaltando a importância da cultura e da língua pomerana ainda muito presente no nosso município. Realmente uma outra roda de conversa excelente na Feira do Livro de São Lourenço do Sul. E na última sexta-feira eu tive a oportunidade de participar de um evento histórico. Lá em Porto Alegre, na sala da presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, eu tive a chance de participar de uma reunião com vários artistas, com vários escritores, com vários intelectuais, visando a criação de uma entidade latino-americana voltada à cultura. É uma entidade que ainda não possui nome, mas nós plantamos a semente na última sexta-feira lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Realmente uma reunião fantástica, onde nós reunimos vários intelectuais e a semente foi plantada. Vamos esperar que ela germine e que logo, logo por aí nós tenhamos uma entidade maior, que reúna vários países da América Latina para fazermos algo muito forte voltado à cultura. E eu estou aqui em São Lourenço do Sul, recebendo a visita de dois queridos amigos do Paraguai. Trata-se de um casal de amigos, são os meus amigos Blas e Rino Benítez Santa Cruz e a sua esposa Carmen Cantero, que vieram diretamente do Paraguai. Eles são escritores lá, e o meu amigo Blas lá é presidente da Sociedade de Escritores del Paraguai, filial Alto Paraná. Então, realmente pessoas ligadas à cultura e à literatura no Paraguai. Inclusive, esta camisa que eu estou vestindo hoje é um presente deles e é um artesanato típico do Paraguai, com esse bordado inteiro feito à mão. Então, recebi esse presente com muito carinho, regalado por meus amigos Blas e Carmen. E, meus amigos, para finalizar, eu gostaria só de ler para vocês um pequeno texto desta linda coletânea Imortais 5, que foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. Esse título chama-se Amar. Esse texto chama-se Amar. Amar é algo estranho. Amar é conhecer. Amar é desejar ver. Amar é descrever. Com o toque, com o perfume, com o olhar. Admirar é amar. Respeitar é amar. Desejar é amar. Te ver é tudo isso. Então, meus amigos, para encerrar, eu faço o habitual brinde a vocês todos, desejando uma semana de paz, de saúde, de alegrias e de muita poesia. Prometendo estar com vocês novamente na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá, em mais uma coluna Literatura, Poesia e Artes do meu querido amigo Astrogildo Pinto, com o seu programa De Frente com Astro. Um grande abraço a todos e até lá. Olá, gente amada, gente querida, viu? O Jeff trouxe tanta literatura para nós, vários lançamentos de livros nas feiras dos livros, das feiras dos livros em Porto Alegre, Feira do Livro em Pelotas, e ele anda bastante depois lá de Portugal. Mas nós vamos continuar quase terminando o nosso momento aqui com o doutor Renato Varoto. Eu tenho mais, acho que 2 perguntinhas para ele, nós temos, na verdade, 5 minutos. Uma que está muito em alta sobre o empoderamento feminino. Qual a sua opinião? Você acha que as mulheres realmente estão chegando lá, que ainda falta muito, ou que elas têm que se unir? Qual a sua ideia assim, sobre isso, as mulheres? Bem, essa questão do empoderamento feminino, eu acho que é muito confundida com um falso feminismo. O feminismo, como movimento
de tirar o sutiã, de coisas desse gênero, querer que a mulher passasse à frente do homem, eu particularmente acho ridículo. Agora, o empoderamento feminino, ou seja, o reconhecimento da mulher em igualdade de condições dentro da sociedade, é o caminho de uma sociedade democrática, cristã e igualitária. A mulher não está para competir com o homem. A mulher está para andar de mão com o homem na construção dessa sociedade que nós queremos. Portanto, a mulher chegar ao cargo máximo da empresa é absolutamente correto, justo e decente. Agora, a mulher querer tirar o homem para ocupar o seu lugar, como se o homem fosse inferior, eu não aceito. Acho que são igualitários, os dois são seres humanos, com as mesmas potencialidades e com as diferenças próprias à sexualidade de cada um. Interessante. Recentemente, agora o governador reeleito, Eduardo Leite, quebrou, o tabu do Rio Grande do Sul, que nunca o governador foi eleito. Qual a sua opinião sobre o que aconteceu e qual a sua expectativa do governo Eduardo Leite nos 4 anos? Bom, eu sempre digo que o Eduardo, eu conheço o Eduardo há muitos anos, não falo com ele, não o vejo há uns 7 anos que eu não vejo o Eduardo. Não vejo, não é não falar, não vejo. Mas acompanhei a sua vida desde criança. Ele não é um político feito a facão. Ele é um político que se preparou, ele estudou. Aquilo que nós falávamos, isso, que as pessoas não sabem, que não sabem o que é orçamento, não. O Eduardo é um cara que se preparou para o exercício da liderança. Ele quis isto aí, mas ele não quis caída do céu, ele quis por conquista própria. Então, ele quebrar esse tabu, para mim, foi uma surpresa e digo e repito, teve a força do PT, que fez o chamado voto crítico, mas o ajudou, basta dizer que no primeiro turno a diferença foi 2.000 votos. E teve um opositor de um radicalismo tal que dizia que a melhor cura não é a vacina, é a doença. E eu pergunto a esse senhor, a melhor cura para a poliomielite é ficar paralítico ou é a vacina? Então, eu acho que o Eduardo quebrou esse tabu, mas teve muito de apoio do candidato de oposição, que foi desastroso, e o PT, que não tinha outra saída, não ia apoiar o candidato do Bolsonaro, teve que apoiar. Mas ele tem méritos, é um cara preparado, em condições de fazer um grande governo como os gaúchos merecem. Que bom, que maravilha, gente. E assim será, A gente tem que torcer pelo nosso estado, seja quem for o presidente, seja quem for o governador. Nós estamos aqui, nós moramos aqui, nós vivemos aqui. Então, é isso. Gente, um grande abraço e fique com Deus. Na próxima semana, ou dentro do mês, quero convidar o doutor Renato a vir aqui falar sobre maioridade penal. Temos tantos assuntos que não deu para hoje, mas a gente vai discutir ainda esse mês, se Deus quiser. Um beijo e fique com Deus. Até a próxima semana.